Bom dia, grupo! O vídeo de hoje vai ser mais sério, já que eu vou falar sobre um caso de crime real. Vai ser bem parecido com o vídeo do Harvey Dilley. É um caso bem interessante que eu encontrei andando pela internet há um tempo atrás. Eu já dei spoiler no título, mas ok. Essa é a história de Matteo Candolucci e James Fairbanks. Todas as informações desse vídeo foram pegas desse vídeo. Dito isso, vamos começar. Nos anos 90, Matteo Candolucci era um segurança de clubes noturnos, mas em 94 ele foi preso por assediar um menino de 5 anos. A sentença dele foi de 5 anos, mas isso não foi o bastante para ele, porque em 2007 ele foi preso de novo por uma garota de 13 anos. Mas mesmo com um crime tão grave, por algum motivo, a pena dele dessa vez foi apenas 2 anos. Mas na minha opinião, pior ainda do que ele só ter tido 2 anos de pena, foi que os promotores do caso tinham confirmado que ele ainda era uma pessoa perigosa. E que eles acreditavam que ainda tinha uma grande chance dele cometer um crime sexual de novo. E mesmo assim, o cara foi solto. Após ser solto, Candolucci tentou se redimir de algumas formas. A primeira foi se tornando um pastor de igreja. Algumas pessoas que participaram de sessões com ele dizem que ele falava muito sobre perdão. Por que será? Após seu tempo como pastor, Candolucci se mudou para Omaha, onde trabalhava dando comida para moradores de rua. E foi em Omaha que ele viveu o resto da vida dele. Após seu trabalho dando comida para moradores de rua, ele se tornou um cabeleireiro. Agora, antes de continuar, tem algumas informações que eu preciso passar. Antes de ser preso pela primeira vez, Candolucci tinha uma namorada, Laura Smith. E em maio de 93, Laura tinha saído para fazer compras à noite, deixando Candolucci e o filho dela sozinhos. Quando ela voltou, o filho dela estava chorando muito no banheiro. O Candolucci disse que ele teve um pesadelo e tinha mijado na cama. Mas é claro que ela já estava suspeitando que o Candolucci tinha feito algo com ele. E no dia seguinte, o filho dela contou pra ela que o Candolucci assediou ele. Após Laura levar o caso para a polícia, a única sentença que ele recebeu foi 4 anos de liberdade condicional e ir para uma reabilitação de drogas. Pelo que eu pesquisei, esse caso aconteceu em 93, e apesar de ser muito parecido com o caso de 94, que fez ele ficar 5 anos preso, esses não são o mesmo caso e não foram o mesmo garoto. Mas apesar do Candolucci ter sido punido pelo que ele fez, o filho da Laura não estava conseguindo lidar com o trauma. Em 2017, ele morreu por uma overdose de fentanil. Laura disse que ela acredita que um dos motivos que o filho dela ficou viciado em drogas foi o trauma do assédio. A Laura odiava o Candolucci. Quando ela conseguiu acesso à internet, ela fez muitos posts no Facebook avisando as pessoas sobre o Candolucci e o perigo que ele é. E apesar disso tudo, por incrível que pareça, o Candolucci tem filhos, Amanda Henry e Joseph Candolucci. E agora, finja que está surpreso, o Candolucci abusava da própria filha. A Amanda tinha medo do próprio pai. Em uma entrevista após o assassinato dele, ela disse que ela nunca denunciou o pai dela porque ela achava que ele só ia ficar preso por alguns anos e quando fosse solto ele iria matar ela. Tem mais coisas sobre a Amanda que eu vou falar depois, mas agora entra na história James Fairbanks. James Fairbanks, em 14 de maio de 2020, assassinou Matteo Candolucci. E esse caso nem precisou de investigação, porque o James confessou o seu crime na página do Facebook da polícia de Omaha. Ele disse que descobriu sobre os crimes do Candolucci pesquisando nos registros de criminosos sexuais. E James estranhou que o Candolucci teve uma pena de apenas 2 anos por um crime de estupro. Mas o que o James não esperava era que ele e o Candolucci moravam na mesma cidade e eles estavam prestes a se encontrar. James explicou que conheceu o Candolucci andando pela rua e lá estava ele, fingindo que estava limpando a caminhonete dele. Não tinha nem água, nem sabão. Ele só estava lá, parado do lado da caminhonete com um pano na mão. Mas ele não estava nem olhando para a caminhonete. James percebeu que o Candolucci estava olhando para um grupo de crianças que estavam brincando na área. E ele só ficou assim
olhando até as crianças irem embora. Quando elas foram embora, ele entrou pra dentro da casa dele. Após isso, o James encontrou uma das páginas do Facebook da Laura Smith, assim conseguindo mais informações sobre o Condoleezza. James era um professor e ele já trabalhou com jovens que sofreram violência sexual, e ele não conseguia ignorar o fato de que ele encontrou pessoalmente um pedófilo. Mas James sabia que se ele fizesse alguma coisa contra o Condoleezza, a sentença dele seria muito maior do que todas as sentenças que o Condoleezza já recebeu. Mas mesmo assim, era algo que ele não conseguia ignorar. Nessa época, James morava em um apartamento junto com seu filho, e do lado do apartamento dele estava a casa do Condoleezza onde ele morava. E olha que interessante, mesmo não tendo filhos jovens, todos os filhos dele já eram mais velhos, Condoleezza tinha brinquedos no jardim dele. Eu não preciso nem dizer que isso era uma armadilha para crianças. Mas antes de tomar alguma decisão precipitada, James, armado, visitou o Condoleezza. Ele queria avisar o Condoleezza de que ele sabia sobre os crimes dele, de que ele viu como ele estava olhando para as crianças no incidente da caminhonete e que se ele soubesse de mais algum crime de pedófilo envolvendo o Condoleezza, ele mesmo ia matar ele. Mas, apesar de James não ter ido com o objetivo de matar o Condoleezza tentou atacar o James no meio da conversa, que reagiu atirando nele. Foram 2 tiros, um na testa e um no peito. James não contestou seus crimes e foi condenado de 40 a 70 anos de prisão. Isso é uma situação extremamente complicada. Eu sei que muitos de vocês estão felizes com a morte do Condoleezza e apoiam completamente o que o James fez. E olha, eu não posso negar, realmente é satisfatório ver um criminoso tão terrível sendo morto desse jeito. Muitas pessoas se manifestaram sobre o aprisionamento do James. Laura Smith, do começo do vídeo, fez um baixo-assinado para soltar o James Fairbanks da prisão. O baixo-assinado já tem mais de 60 mil assinantes, o que mostra que realmente muitas pessoas concordam com o que o James fez. Amanda Henry, filha do Condoleezza, disse que não apoia assassinato, mas que ficou aliviada quando soube da morte do pai dela, e que ela acredita que uma punição adequada para o James seria liberdade condicional. Em entrevista, Amanda falou que já foi molestada e pelo próprio pai. Ela disse que queria que o corpo do pai dela fosse cremado o mais rápido possível e que ela não acredita que ele iria mudar. Após a morte do pai dela, quando ela foi vasculhar os pertences na casa do pai dela, ela encontrou roupas íntimas de crianças. I found children's clothing in his house. When I was packing his house, and I found little boys' pants, khaki pants. They weren't new. They had stains on the knees like they had been playing in the yard or something. I found little girls' blouses. I found a pair of little girls' panties. Panties. Aí, realmente, não tem como defender. Mas, por outro lado, Joseph Condoleezza defendeu o seu pai, dizendo que ele era um homem mudado e que o James não conhecia o pai dele e não tinha o direito de matá-lo. I believe he was doing what he could to turn his life around. Yeah, I mean, who's to say? You know, I mean, who's to say? You know exactly what it takes to, you know, turn your life around from something like that. O que é até que é verdade, mas cara, a filha dele tá contra ele. Não tem como defender de verdade. James ainda está preso e em entrevista ele agradeceu as pessoas que apoiam ele nessa situação. Então é isso, um caso muito interessante que mostra muito sobre o ser humano. Um homem que não conseguiu controlar suas vontades sexuais, o que levou ele a cometer vários crimes, e um outro homem que não aguentou ver isso acontecendo, o que levou ele a também cometer um crime, mas que várias pessoas apoiam ele nisso. Mas, se você apoia o James na situação ou não, é com você. É isso que eu queria dizer. Então é isso, tchau.